Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês o meu ambiente de estudo, a minha biblioteca particular. Irei falar também sobre como eu organizo os meus livros e a importância de ter livros em casa, né, até mesmo para que você possa se desenvolver intelectualmente. Especialmente quanto a livros físicos, eu gosto bastante de colecionar os livros que tenham esse aspecto, né, com o próprio papel impresso mesmo, né. Eu não tenho costume, assim, com muita frequência de ler livros em formato e-book, mas é algo muito subjetivo, né, que você pode utilizar as duas formas de leitura, tanto da versão eletrônica quanto da versão física. Mas minha preferência por colecionar livros é algo que eu desenvolvi durante vários anos, né? A minha biblioteca que não foi feita de uma hora para outra, foram vários anos escolhendo livros e fazendo todo um critério para formar essa biblioteca nesse momento. E evidentemente que ela pode se alterar ao longo dos anos, né? Pode se ampliar ou pode até mesmo diminuir de acordo com algum critério que eu adotar, mas essa é a biblioteca do momento. E é interessante dizer que uma biblioteca ela não tem a função apenas de ser completamente lida, né? Muitas pessoas que vêm aqui perguntam se eu já li todos os livros, e eu sempre digo que é impossível ler todos os livros, né? Atualmente eu tenho cerca de 3.200 exemplares aqui e seria muito complicado e teria que exigir muito tempo para que eu conseguisse ler todos os livros da forma mais apropriada possível. Então, eu sei que eu não vou conseguir ler todos os livros até o final da minha vida, né? Até porque isso demandaria muito tempo e muita exigência, mas a grande maioria desses livros que estão aqui são para que eu utilize nos meus trabalhos, né? Com o objetivo de apresentar maiores informações e para que eu me desenvolva no âmbito da vida intelectual, né? Então, uma biblioteca ela tem várias funções na vida daquele que gosta de livros, né? Não apenas a função de ser um objeto para a leitura, mas também de inspiração, para que você possa sempre raciocinar e pensar que você não sabe tudo, você tem muito a aprender ainda, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês esse ambiente onde eu estudo, a minha mesa de estudo, né? Mostrar os livros que eu tenho também, embora eu não vou falar sobre cada um dos livros, mas apenas mostrar como eu organizo e também apresentar para vocês, então, esse estilo que eu adoto. Talvez sirva para algum comparativo que você possa utilizar na sua própria biblioteca, né? Eu já adotei vários modelos de divisão das estantes, de várias organizações dos livros e, no momento, essa é a organização dos livros que eu tenho. Talvez no futuro venha a alterar essa organização, mas no momento é o que me serve e é o que eu acho que é mais interessante, né? Então, sem mais delongas, vou mostrar para vocês aqui as várias estantes que eu tenho de livros. São cerca de 4 frentes aqui de livros, né? E vou mostrar então aqui para vocês. Temos essa estante com vários livros aí, temos essa outra estante com vários livros também, e essa outra com vários livros, né, e mais livros aqui. Então, cada parede tem livros determinados que eu adotei. E quais são os critérios que eu utilizo para justamente organizar essa biblioteca, né? Primeiro nós temos aqui essa é a estante que eu considero a estante primordial, a estante inicial, né? Livros relacionados à doutrina, especialmente à teologia, né? Aqui são essas estantes aqui dessa parte de cima, essas prateleiras, né? Temos aqui livros relacionados à filosofia e aqui embaixo livros relacionados à literatura e a línguas. Então veja que são as três vias, três partes aqui da minha biblioteca: teologia, filosofia e literatura. Então eu faço essa divisão temática. Então toda vez que eu ver um livro nessa prateleira de cima, eu vou saber que está relacionado de alguma forma à teologia, especialmente teologia católica, que é a que eu pretendo estudar com mais profundidade. Temos aqui livros relacionados à filosofia e literatura ou linguística. Então, dentro dessa visão temática, nós temos essa maior facilidade de ter acesso aos livros. Além de colocar dentro dos temas as prateleiras, eu coloco em ordem cronológica. Então, especialmente essa primeira estante não adota esse critério, mas as outras estantes elas vão estar em ordem cronológica de acordo com o que o autor e a sua época também. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos obras em relação à técnica e à doutrina. Então, temos aqui livros relacionados à doutrina da igreja, né, a ensinamentos, a normas da igreja, catecismos, etc.
Aqui nós temos livros relacionados à vida intelectual, né? Aqui temos Morte Meada, Sertilanges, Como Estudar, enfim. E aqui temos livros relacionados ao latim, todos aqui são livros sobre o latim e sobre gramática e outras línguas também. E temos essas prateleiras na parte de baixo que estão fechadas, que são livros teóricos e outros livros que eu gosto de ter aqui também na biblioteca. Então, essa primeira parte da biblioteca é mais voltada ao instrumento, a como me desenvolver, a como ter uma melhor capacidade de assimilar informações ou questões basilares, como é o caso aqui da doutrina da igreja, né? Em seguida, nós temos essa parte aqui das estantes que trata sobre história. Então, aqui temos história da igreja, né, história da igreja católica, do início até o momento mais recente. Aqui, livros de história da filosofia, né, e também história da ciência. E aqui embaixo nós temos história da literatura, história aí de livros também, que eu gosto, que acho muito interessante. E adota esse símbolo justamente para diferenciar livros relacionados à igreja, livros relacionados à filosofia, né, representando aqui o tempo que se passa, e livros relacionados à literatura, temos o símbolo aqui desse navio, justamente relacionando às aventuras que nós sofremos aí durante a nossa leitura, né? Então essa é a divisão da estante de histórias, né? Teologia, história da igreja, filosofia e literatura, história da literatura. Aqui nós começamos a nossa ordem cronológica, que são os livros relacionados por temas, né? Teologia, filosofia, literatura, e essa estante é toda dedicada a livros da Idade Antiga, sobretudo aquelas que estão relacionadas ao período mais antigo do Ocidente e também quanto à teologia da Bíblia, né? Então, nessa primeira parte nós temos livros relacionados à Bíblia, né? Algumas traduções da Bíblia, versões em originais, em latim, né? Em grego, hebraico, enfim. São livros relacionados à Bíblia, porque justamente está relacionada ao período antigo. Então, essa prateleira ainda está no período da Idade Antiga. Temos aqui livros relacionados à filosofia, Platão, obras completas, Aristóteles, obras completas. Aqui temos os cartõezinhos que eu costumo distribuir para as pessoas que eu conheço, né, que faço aqui minha propaganda para as pessoas seguirem o canal Três Vias. Né? E aqui temos os livros relacionados à literatura da Idade Antiga, especialmente a literatura grega. Depois, nós temos também, seguindo essa mesma sequência de ordem cronológica, né? Todos os autores sempre em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. E aqui temos a prateleira que trata sobre a Idade Antiga do período romano. Né? Nessa primeira prateleira nós falamos dos gregos, das obras gregas, e aqui temos os autores do período em que o Império Romano ele teve seu auge. Aí, né? E aqui temos obras da patrística, representando então a teologia do período mais antigo, né, até o período mais recente da patrística, que perdurou aí durante a época do Império Romano. Aqui no meio nós temos livros relacionados à filosofia, e nada mais interessante do que obras também do Santo Agostinho, que representa o final aí do período do Império, né? Então ele foi um filósofo e teólogo, por isso que eu coloquei aqui, todas essas obras são do Santo Agostinho, né? Mais de 30 obras do Santo Agostinho. Então, patrística, né, representando a teologia, Santo Agostinho representando a filosofia e a teologia, e embaixo aqui nós temos livros relacionados à literatura e a direito romano, né, especialmente aqui obras do Virgílio, obras aqui dos Códex e outros autores antigos que eu gosto, e especialmente da literatura latina. Então, aqui é a estante dos livros da Idade Antiga, sobretudo da época do Império Romano. Aqui temos também livros relacionados à Idade Média. Então, livros quanto à teologia, quanto à filosofia e quanto à literatura. Então, veja que são vários livros que são muito interessantes aqui na minha biblioteca e que eu gosto de selecionar de acordo com a temática, especialmente quanto a livros que são essenciais para a vida de estudos. Então, aqui temos biografias de santos, livros de teologia também, durante a Idade Média, enfim. E aqui é uma prateleira específica só para Santo Tomás de Aquino, que foi um grande pensador da Idade Média, um grande filósofo e teólogo ao mesmo tempo. Né? Então, Santo Tomás de Aquino ele continua a tradição de Santo Agostinho. Né? Então, aqui temos Santo Agostinho e aqui Santo Tomás de Aquino, duas prateleiras específicas para cada um deles. Né?
E aqui temos obras completas de Dante Alighieri, né? Várias obras do Dante Alighieri, traduções e obras durante o período medieval. Então, essa é a prateleira que trata das obras do período medieval. Então, Idade Antiga da Grécia, Idade Antiga de Roma e período medieval. Temos aqui, continuando a nossa estante, os livros relacionados à Idade Moderna, que são a grande maioria das publicações de literatura, né, e de filosofia. Então, nós temos aqui obras quanto à teologia, obras quanto à filosofia e obras quanto à literatura. Aqui em cima, Vida de Santos, né, obras relacionadas a vários autores aí que tratam sobre teologia, enfim. E aqui temos livros de literatura, especialmente quanto à filosofia e à ciência, né? Então temos aqui obras de grandiosos autores da coleção Minha Biblioteca quanto aos Great Books of the Western World, do Mortimer Adler. Aqui temos livros de literatura mais recente, literatura moderna, né? E trata aqui de vários autores mais recentes, especialmente aqui os Lusíadas de Camões. Então, prateleira da Idade Moderna, de 1500 mais ou menos em diante. Né? E aqui temos outros livros que eu ainda tenho na biblioteca. Temos aqui a coleção dos livros do Centro Dom Bosco quanto à teologia, né? Temos aqui outras obras quanto à história da arte, aqui um busto, né, do escritor Tolkien, né, que eu gosto bastante. Aqui livros da coleção Os Pensadores de Filosofia, toda a coleção, alguns livros sobre economia, outros livros aqui também dessas coleções que são bem interessantes aqui. E temos aqui embaixo livros relacionados à literatura clássica, né, especialmente os livros aqui publicados pelos vários clubes, dentre outras obras. Enfim, e aqui temos outra estante que estão livros diversos, né? Aqui temos livros relacionados a direito, né? Para quem não sabe, eu sou formado em direito, então aqui tem vários livros que eu adquiri durante o período da faculdade. Aqui vários livros diferenciados, né? Também que eu coloco na estante porque eu ainda pretendo ler ou ainda enquadrar em alguma organização aqui das estantes. Aqui também temos coleções aqui, o Mangá Game Pés Descalços, que eu gosto bastante, né? Obras aqui também relacionadas à coleção da Globo, outras obras aqui que são diferenciadas, especialmente a quanto à lógica. Aqui as coleções muito bonitas que eu tenho aqui da Bíblia, né? Aqui os livros Lusíadas, a Bíblia de Gutenberg, a Bíblia mais bela do mundo, dentre outras versões aqui também. Né? E aqui tem a estante específica só para as obras do Tolkien. Eu tenho essa estante aqui e outra com cerca de 900 livros desse autor e sobre esse autor, que eu gosto bastante. Então, essa é a minha biblioteca, né, dessas várias estantes. Aqui temos a minha mesa, que é onde eu faço meu estudo, né? Veja aqui que é uma mesa que eu tento manter um pouco de organização, mas às vezes é difícil, né? E nessa mesa eu gravo os meus vídeos, faço tudo relacionado. Aqui estão os livros que eu ainda não li e que estou analisando. Eu deixo esses livros em cima da mesa porque eu gostaria que esses livros não estivessem em cima da mesa, que eles estivessem nas prateleiras. Essa é uma forma de me estimular a ler com mais frequência esses livros para que eles saiam da mesa e que a mesa fique inteiramente limpa, né? Como vocês podem ver, tem vários livros ainda que estou lendo, estou analisando, né? Aqui na mesa tenho essa caveira que representa o Memento Mori, né? Eu já falei aqui no canal sobre o Memento Mori, que é muito importante lembrar sempre que nosso tempo é raro, nosso tempo é precioso, que nós devemos valorizar enquanto ainda estamos vivos. Né? Isso é uma prática utilizada aí do período medieval e até mesmo antigo, né? Que os monges eles utilizavam caveiras em cima da mesa para sempre lembrar que nós não temos todo o tempo disponível, nós não podemos ter distrações. Né? Então, o Memento Mori, que é muito eficiente, né? Porque tendo a caveira em cima da mesa, você sempre lembra que o tempo passa, né? E nós precisamos agilizar nossos estudos. Né? Aqui tem um texto, né? Eu sempre deixo aqui para os momentos específicos. Alguns livros que eu estou lendo aqui, né? A Gramática Latina, do Napoleão Mendes, esse livro aqui do Padre Velho, né? Que é o Geraldo Tito Silvério, que escreveu esse livro, que é um parente meu, né? O meu tio tetra-avô, mais ou menos, era um padre muito católico, com fama de santidade, e escreveram esse livro aqui sobre ele, e eu estou lendo atualmente e acho muito interessante. Aqui o livro que estou analisando, a História Sagrada, do Daniel Hopes, ainda em cima da mesa. São os livros que eu leio e ficam aqui,
e aqui os livros que eu pretendo ler ou de alguma forma estou fazendo alguma análise desses livros. Então, é assim que eu me organizo, né? Aqui temos a própria luminária, né, que eu coloco aqui as luzes para fazer o estudo. Enfim, tem aqui também o meu caderno de notas, né, que eu chamo caderno do Smilinguido, né, onde eu faço anotações de coisas que eu tenho insights ou mesmo ideias assim novas eu adoto e coloco nesse livro. E eu faço meus estudos aqui utilizando esses papéis aqui mesmo e anotando na a caneta, né? E aqui o próprio notebook, né, que eu tenho, que eu faço também minhas análises, meus estudos nele. Então essa é a minha estante aqui de estudos, né, que eu tento me organizar e tento colocar meus livros da melhor forma possível, a fim de que tenha aí um bom estudo para que forneça para vocês aí vídeos de qualidade com sempre todo o conhecimento ou informações possíveis e da melhor forma possível também, né? Então aqui é esse ambiente que eu gravo os meus vídeos aqui e que eu faço meus estudos, né? Vários livros aqui, tem outros livros aqui também, né? Rodeado de livros para fazer bons estudos aqui nessa minha biblioteca particular. É uma biblioteca que eu considero singela, né? Que eu tenho ainda muito a adquirir, muitos livros a adquirir. Eu sei que existem gente aqui no Brasil que tem muito mais livros do que eu, mas essa é a biblioteca que eu adoto e que eu gosto desses livros, né? São livros escolhidos com muito carinho, com muita dedicação ao longo de vários anos, né? E que eu apresento aqui para vocês nesse vídeo, né? Muitas pessoas me pediram para mostrar a biblioteca, então eu acho interessante mostrar, até para que vocês possam fazer seu próprio comparativo ou mesmo organizar seus livros também, né? Ter vários livros não significa que nós somos mais importantes ou mais intelectualmente preparados do que outras pessoas que não têm livros, né? Não caia nessa de achar que ter muitos livros é algo que é demonstrativo de inteligência. Eu utilizo como instrumento e como coleção. Então, por isso que eu gosto de ter aqui vários exemplares, vários livros nessa biblioteca. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Em outros vídeos, talvez, eu irei mostrar cada um dos livros com mais peculiaridades e mais comentários, mas esse é um vídeo apenas para que você veja esse ambiente de estudo e para que você possa, então, ver aqui os bastidores do canal, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção.